Senhora Presidente, Senadora Vanessa Graziotin, senhores senadores, senhora senadora. Senhora Presidente, é bem possível que nesse instante o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido por maioria de votos a questão dos embargos infringentes. Mas se não o fez ainda, eu desejo significar aqui a minha posição a respeito. Sou daqueles que consideram os embargos infringentes letra morta. Não vejo razão para acatá-los no âmbito do processo penal 470, mais conhecido por mensalão. Na verdade, acredito que seja esse o momento para suprimir esta figura jurídica das altas cortes, revisando inclusive os conceitos de privilégio de foro. Não sou jurista, mas tenho experiência em matéria constitucional, pois fui deputado constituinte e trabalhei para que pudéssemos ter uma carta constitucional que colocasse o Brasil no caminho do fortalecimento de sua democracia, ainda hoje incipiente. Sei que, diferentemente da Constituição de 1967, que dava competência para regular em seu regimento interno o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária, incluindo claramente os embargos infringentes, no caso de existir no mínimo 4 votos divergentes entre os membros da Suprema Corte. A Carta de 88 não repetiu explicitamente essa competência, permitindo, conforme o entendimento de alguns, a aplicação dos infringentes mais pela ausência do que pela presença. Ora, mesmo assim, sabemos que se trata de uma regra de ouro dos mandamentos jurídicos, que um regimento interno não pode suplantar uma lei. E no caso dos embargos infringentes, há lei sobre o tema, a Lei 8.038 de 1990, que com seu silêncio eloquente sobre a questão diz muito mais sobre o assunto do que sonha a nossa vã filosofia. Portanto, senhores e senhoras senadores, não se trata de uma lacuna legal, mas de uma contestação explícita que demonstra que as decisões tomadas pelo conjunto dos julgadores não podem mais caber os embargos infringentes. No caso do mensalão, vejo que não há muito o que se discutir, mas quis o destino que o Supremo chegasse a um impasse nesta questão, estabelecendo um verdadeiro fla-flu nos momentos finais do segundo e derradeiro tempo. Espero que não haja prorrogação, mas quem somos nós para adivinhar o que vai acontecer ou está acontecendo nestas horas? Há também a questão levantada com muita propriedade pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o Supremo Tribunal de Justiça não se aceita mais os infringentes, o que se criaria uma contradição em todos os termos, se o STF, o Supremo Tribunal Federal, os aceitasse a partir de agora. Mesmo assim, senhoras e senhores senadores, o debate está posto. Este está posto por causa essencialmente das famosas tecnicidades jurídicas. Não há, no que tange à essência filosófica da questão, qualquer base para sustentar o argumento de que os réus do mensalão estejam sendo julgados e condenados num regime de exceção. Depois de tantos anos, de tantos trâmites, de tantas idas e vindas, logicamente que está mais do que claro que a sociedade brasileira, que o rito democrático foi seguido, o processo foi rigorosamente analisado e estudado. Os magistrados e advogados da defesa tiveram todo o direito de expor as suas divergências e concordâncias. Enfim, não há mais o que se protelar. Mesmo assim, uma batalha cruenta de bastidores segue em frente. A população brasileira está perplexa. Neste fim de semana, estive na minha cidade, Campo Grande, no meu Mato Grosso do Sul,
e fiquei impressionado com a tensão gerada pela espera do voto do decano ministro Celso de Mello. Há um misto de frustração antecipatória no ar. As pessoas nos interpelam e nos falam de outro assunto. Não falam de outro assunto. Há um temor por parte dos cidadãos que o debate técnico sobreponha o debate político. E qual é o debate político, pergunto? Digo aqui que o brasileiro não suporta mais conviver com sucessivos escândalos de corrupção, nos quais os responsáveis conseguem escapar pelas frinchas das leis, pagando advogados caros, utilizando subterfúgios estranhos, de difícil entendimento da maior parte da população. Neste sentido, senhora presidente, o simbolismo que o mensalão representa é o de que esse é um caso emblemático pelo qual, através da condenação de seus responsáveis, estará se promovendo um divisor de águas de história republicana. A condenação da chamada cúpula do mensalão será uma lição pedagógica a mostrar que o crime não compensa, que roubar tem consequências e que a cultura da impunidade sofreu assim um grande golpe. Essa é a grande questão de mérito de todo esse processo. A sociedade deseja superar esse drama e ter a sensação clara e irrefutável de que as elites políticas brasileiras não poderão mais, a partir de agora, proteger-se das salvaguardas tácitas da lei. Nessa questão, eminente senador Oswaldo Sobrinho, do meu querido estado de Mato Grosso do Sul, dos embargos infringentes, existem coisas muito mais importantes do que os meros conceitos interpretativos da nossa legislação. Do ponto de vista histórico, temos que nos lembrar também que essa figura jurídica, uma herança do Brasil colonial, não tem guarida em praticamente nenhum tribunal importante do planeta. Pesquisem os advogados brasileiros e me respondam. Quais são os países em que se pode encontrar uma figura como os embargos infringentes em se tratando de altas cortes de julgamento? Pergunto. Creio que poucas pessoas poderão responder, interpretando, inclusive erroneamente, a questão. Nesse sentido, senhoras e senhores senadores, causa apreensão sobre o teor do julgamento de todo o processo do mensalão. As consequências políticas são diferentes das consequências legais. Esperamos que qualquer frustração da sociedade se transforme posteriormente em amadurecimento de nossas instituições. Sei que estou sendo otimista. Não se constrói um país sem olhar para frente, sendo realista, enfrentando suas mazelas com a determinação e humildade. Antes de concluir, concedo com muito prazer a parte ao eminente representante do meu estado de Mato Grosso, saudoso para mim estado de Mato Grosso, senador Oswaldo Sobrinho. De vê-lo na tribuna, e lembro há mais de 30 anos, quando eu vi na tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, como deputado estadual e líder do governo Garcia Neto. E vejo que o seu comportamento, o seu palavreado, as suas convicções, a sua fala, não mudou nada em termos de convicção nesses 40 anos, 30 e poucos anos que eu conheço. Parabenizo-o por isso. E feliz o estado de Mato Grosso do Sul, estado que, na verdade, onde eu cresci, que tem um senador como Vossa Excelência. Homem que já estava com a vida completa, já tinha passado por todos os caminhos da vida. Saindo do Tribunal de Contas, Deus dá àquele estado a felicidade de trazer Vossa Excelência para ser o seu representante aqui do Senado da República. Tenho certeza que o Pacto Federativo está garantido com relação ao Mato Grosso do Sul. A vontade de ver as coisas acontecerem.
Realmente o Brasil vive momentos difíceis, as instituições têm que saber para que vieram, a população tem que saber para que existe o Estado, e o eleitor tem que saber quem está julgando e como estão legislando para essa população. Qualquer medida errada que se tomar, ou medida que se tomar fora do lugar, do devido contexto social e histórico, evidentemente que poderá afetar as instituições. Portanto, a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, ao terminar o julgamento desse episódio chamado Mensalão, evidentemente que ela será emblemática para a população brasileira e para a história. Tem fatos que marcam a história do país e de qualquer nação. Este marcará. E, portanto, seja qual for a situação, será uma data indelével na história de todos nós. Fico feliz de ver Vossa Excelência aqui assumindo a tribuna para trazer um assunto que todos os brasileiros estão antenados nele. E saber que Vossa Excelência fala com convicção, fala com razão e fala com sabedoria. Tenho muito orgulho de ser seu amigo, ser seu conterrâneo e, acima de tudo, ter a oportunidade de aqui, mais uma vez, ver a sua sabedoria, a sua instrução e, acima de tudo, essa inteligência à disposição do Brasil e, principalmente, do Mato Grosso do Sul. Parabenizo-o por isso. Muito obrigado, eminente senador Oswaldo Sobrinho. Vossa Excelência, permite... Com o maior prazer. Uma breve senador palavra também, Eduardo senador Suplicy. Rubens Figueiredo. Acho que é importante a manifestação do seu ponto de vista, mas eu gostaria de, neste caso, democrática e respeitosamente, dizer que eu estou de acordo com o grande jurista, professor José Afonso da Silva, que ainda, nesta semana, na Folha de São Paulo, observou por que o Supremo Tribunal Federal deve aceitar os embargos infringentes para garantir o melhor direito de defesa. Ele, inclusive, diz que considera o ministro Celso de Mello um grande ministro, sério e competente, e sua história tende à aceitação dos embargos, pois sempre defendeu as garantias do acusado, mas ainda teremos que esperar o seu voto, que terá extraordinária importância para a história do Brasil. Mas é sempre muito importante se garantir o pleno de direito de defesa que está, conforme a explicação do professor José Afonso da Silva, assegurado constitucionalmente. Mas meus cumprimentos a Vossa Excelência pelos argumentos que aqui apresenta. Muito obrigado, dizia o eminente senador Oswaldo Sobrinho. Vou concluir, senhor presidente. Eu posso dizer a Vossa Excelência, senador Oswaldo Sobrinho, que eu recebi com ardor do meu coração as palavras de Vossa Excelência, referindo-se ao nosso passado de lutas no estado de Mato Grosso do Sul, quando juntos servíamos os governos democráticos de José Fragelli e de Garcia Neto. Eu conheço o procedimento de Vossa Excelência e os serviços que tem prestado a Mato Grosso, não só como vice-governador do Estado, membro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e agora, já pela segunda vez, prestando relevantes serviços ao Brasil nesta casa. Muito grato pelas manifestações e pelo apoio às minhas ideias que Vossa Excelência acaba de proferir com tanta cortesia e gentileza. Ao senador Suplicy, quero dizer a Vossa Excelência que, contraditando a opinião desse eminente jurista, está também um outro grande jurista, jurisconsulto do Estado de São Paulo, o professor Ives Ganda Martins, que, com também profundidade jurídica, manifesta a sua opinião absolutamente adversa àquela do eminente jurista que Vossa Excelência honrou-me agora expor o seu ponto de vista. De qualquer forma, nós estamos procurando a justiça nesse regime que eu espero que seja realmente republicano, como todos nós aqui desta casa desejamos. De qualquer forma, sou muito grato à manifestação e eu, a par de Vossa Excelência, que enriquece o meu modesto pronunciamento. Senhora Presidente, muito grato pela atenção.